Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui desfrutando uma vida diária com Deus. E eu quero meditar hoje, nesse domingo, na palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor: Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício de imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Ele anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso ele deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso: te ouviremos outra vez. Meus amados e queridos irmãos, estamos aqui diante da palavra do Senhor, palavra que vem para nos ensinar, nos instruir, para edificar a nossa vida, né? Palavra de fé que vem para nos edificar. E a palavra de Deus aqui, ela vai nos dizer que nós, sendo nós, pois, geração de Deus, nós devemos tomar o seguinte cuidado. A palavra de Deus diz que, sendo nós, pois, geração de Deus, nós não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Vemos aqui um dos princípios da palavra de Deus. Princípio esses que ao povo de Deus é um mandamento. Nós vemos que lá em Êxodo, capítulo 20, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo, né? Não farás para ti imagem esculpida, de semelhança alguma no que há na terra, que há nos céus, na terra ou embaixo das águas. Ou seja, há uma ordenança para não fazer qualquer tipo de imagem de semelhança alguma. E aqui agora no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai ali anunciando o evangelho. Ele vai ali anunciando o evangelho de forma a orientar aqueles que estavam ouvindo que nós não devemos cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Ou seja, o nosso Deus, lá em Isaías, a palavra de Deus diz que ele dizendo ao seu povo, ele diz: eu sou o Senhor, a minha glória eu não divido com ninguém. Então ele não divide a sua glória com nenhum outro Deus. E ele diz mais: e nem o meu louvor com as imagens esculpidas. O nosso Deus, ele não divide a sua glória com outros deuses e não divide o seu louvor com as imagens esculpidas. Né? E o apóstolo Paulo dizendo aqui, né, que nós não devemos cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Né? Em Romanos, a palavra de Deus diz que aqueles que assemelham a glória de Deus a imagens de homens, a imagens de répteis, a imagem de quadrupédes. Mas a palavra de Deus diz que eles, tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram-o como Deus. Antes, em seus discursos, eles desvaneceram e cometeram essas, eu posso dizer, atrocidades, ou seja, esta afronta a Deus, que é uma prostituição da verdadeira adoração e do verdadeiro louvor ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores, ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele orientando ali
em Atenas, aqueles que estavam ouvindo o evangelho. O apóstolo Paulo, né, Deus concedeu a ele sabedoria, de maneira que ele, chegando ali, vendo que aquele povo era um povo muito religioso, cada um cultuava o seu Deus e cada um fazia um altar ao seu Deus ao qual ele cultuava. Mas o apóstolo Paulo, em sua sabedoria dada por Deus, não terrena, mas uma sabedoria recebida por Deus do alto, ele vê ali um altar vazio. E aquele altar vazio, nessa sabedoria do alto, recebida por Deus, por estar cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele vai orientar os atenienses, né? Esse Deus que vocês honram sem conhecer, é este que eu vos anuncio. Então, o apóstolo Paulo, ele usa um altar vazio para apresentar ao povo de Atenas, ali na Grécia, apresentar a eles o Jesus, o enviado de Deus, o qual Deus, amando este mundo de tal maneira, enviou para que todo aquele que agora depositar a sua fé em Jesus não venha perecer, mas venha desfrutar de algo que até então para o homem era desconhecido, mas agora há algo que ali manifesta aos homens. O que? A vida eterna, que o homem somente pode receber por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. E ali o apóstolo Paulo diz, olha, ele vai pregar sobre Jesus, ele vai falar da obra de Jesus, ele vai falar que Jesus, ele morreu, mas que ao terceiro dia o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E nós vemos aqui que aqueles que ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição dos mortos, muitos escarneceram, isso não existe, né? Muitos escarneceram e diziam que ele estava louco, né? Mas alguns ainda diziam que acerca disso eles ouviriam Paulo outras vezes, mas eu tenho certeza que muitos não quiseram nem ouvir mais, né? Porque o Jesus crucificado, a qual nós pregamos, para alguns é loucura, mas para nós que cremos que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, essa palavra da parte de Deus, a qual nós pregamos, a qual foi pregada a nós, ela é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que vierem a crer. Mas aquele que crê deve tomar esse seguinte cuidado, deve ouvir esta advertência da palavra do Senhor e não cuidar que a divindade ela seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício da imaginação de homens. Mas o interessante, o melhor, é que a palavra de Deus aqui no versículo 30, ela diz, mas Deus, ele não tendo em conta, ele não levando em consideração os tempos da nossa ignorância, ele anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Este é o evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É o evangelho que leva o homem ao arrependimento. Arrependimento de quê? Das suas obras mortas, ou seja, das suas obras que não glorificam a Deus. E ali em Atenas, aqueles homens, eles construíam muitos altares, eles tinham muitos deuses. E essas obras deles eram mortas, porque essas obras deles eram contrário à vontade de Deus. Elas não glorificavam a Deus. E ali muitos se converteram ao Jesus, ao Deus que para eles era um desconhecido. Muitos se converteram a Jesus. E agora, aquele Deus que lhes era desconhecido, agora foi a eles revelado. E o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso na sua carta, aqui em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13, ele fala assim, portanto, o apóstolo Pedro falando, né? O pastor Pedro, ele vai dizer, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de Deus, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Os atenienses, eles não tinham essa revelação que hoje, por intermédio das escrituras, nós temos, né? Por isso que eles adoravam outros deuses, eles davam louvores às imagens esculpidas. Mas agora, nós vemos ali que agora a graça de Deus foi revelada a eles. Foi oferecida a eles na revelação de Jesus Cristo.
E agora ali, ouvindo o apóstolo Paulo pregando sobre aquele que Deus enviou para salvar a humanidade, muitos creram. E a graça de Deus, ela foi ali lhes concedida. Essa graça é maravilhosa. Por que ela é maravilhosa? Porque Deus, quando Ele nos ofereceu a sua graça, esse favor, a graça significa favor merecido. Ele não leva em consideração o tempo da ignorância do homem, mas ele anuncia em todos os lugares, a todos os homens que se arrependam. Aí a palavra de Deus continua aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, como filhos obedientes. Agora, como filhos obedientes, a conversão ela gera isso, obediência à palavra de Deus. Vai dizer, não conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a salvação é um chamado à santidade. Aquele que é salvo agora, ele busca andar pelo caminho da obediência. Ou seja, as obras que na ignorância ele realizava na sua carne. Agora ele passa a não fazer mais aquele tipo de obra. Ele abandona todas as obras mortas para agora ele produzir as obras que Deus preparou para que ele ande nela. Essas obras Deus preparou para o homem andar nela antes mesmo da fundação do mundo. E agora na pessoa de Jesus Cristo, por intermédio do evangelho que nos foi pregado, as obras de Deus nos é manifesta para que nós andamos por ela. E isso nos faz ser parecido com Deus. E a palavra de Deus vai falar assim, mas nós deixando as concupiscências da nossa carne, qual nós éramos em outro tempo como filho rebelde, agora obedecendo a palavra de Deus por intermédio dessa graça nos foi dada, a palavra de Deus vai dizer assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Então, de que maneira nós vamos santificar? De que maneira purificará o homem o seu caminho? Se santificar é purificar o seu caminho das obras mortas. Lá em Salmos, número 119, vai dizer que é observando conforme a palavra do Senhor. Quando eu passo a observar a palavra de Deus, isso vai me levando à obediência. E se eu observar, guardar esta palavra no meu coração e pôr em prática, abandonando as obras mortas, aleluia, agora as minhas obras de fé passam a ser vivas, né? Mas a fé sem obra, ela é morta. Mas a obra sem fé também, ela é morta. Então agora, aquele que tem fé, a fé no evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele abandona as obras mortas na qual ele vivia, porque a palavra de Deus vai orientar esse homem para que ele não viva como ele vivia no seu tempo da ignorância, mas agora esse homem ele vive com entendimento, ele passa a ser sóbrio de maneira que agora, ele confia inteiramente na graça que ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E agora, como filho obediente, ele passa a dia após dia examinar a Escritura e procurar ser obediente no propósito, no intuito de se santificar para encontrar com Jesus Cristo, porque será chegado o dia em que nós seremos julgados por esta palavra. O versículo 17 vai falar, se invocar-se por paz aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, nós devemos, durante o tempo da nossa peregrinação, andar em temor. Durante o tempo da nossa peregrinação, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, ele leva o homem a abandonar todas as práticas que é contrária à vontade de Deus, que desagrada a Deus. Ele leva o homem agora a se esforçar, porque o reino dos céus é tomado à força. Ou seja, esse homem agora ele vai se esforçar para andar conforme a vontade de Deus. Ele vai, porque exige esforço, porque é necessário. Jesus ele disse aos seus discípulos, é necessário que aquele que quer vir após mim, primeiramente ele nega a si mesmo. Então o homem vai ter que empenhar esforço para negar a si mesmo, para andar segundo a vontade de Deus. É necessário que ele negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga. Então dia após dia é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. E é certo que a nossa obra em Deus,
ela não é vã, né? Porque a nossa obra em Deus, né? Que é a obra a qual a nossa fé, ela se torna viva, é a obra a qual agrada a Deus. Ela vai ter ali o seu galardão, ela não cai por terra, porque Deus ele julga cada um segundo a sua obra, né? Porque o tempo determinado, esse grande dia do julgamento dos homens está chegando, né? O versículo 31 do Atos dos Apóstolos 17, Cornelinho vai dizer: portanto, tendo determinado um dia em que com justiça ele há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso ele deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, né? A nossa certeza, Jesus ressuscitou. É assim como os discípulos viram ele subindo ao céu, né? Dois varões de brancos colocaram diante dele, dois anjos, dizendo, né? Porque olhais para cima, esse mesmo Jesus que subiu aos céus, da mesma forma vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar sobre a mesma nuvem que encobriu, ele vai voltar, né? E nós estamos aguardando esse dia, e nesse dia, né? Os homens vão ser, ele vai julgar o mundo, né? De acordo com a sua palavra. Então nós devemos ser só procurar andar, né, em obediência de acordo com a palavra de Deus, para que naquele dia, né, nós sejamos, né, por intermédio desta graça maravilhosa que foi nos concedida na revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, né, nós venhamos ser achado por eles, né? Não somos dignos, mas dignos por intermédio da nossa fé nele, da nossa mudança, da nossa conversão, do nosso arrependimento, né? Porque Deus espera que nós produzamos sempre esses frutos de arrependimento para a glória do seu nome, para o seu louvor. E assim nós o servimos, o adoramos como ele é. E assim ele se agrada de nós, né? E continua edificando, dando crescimento às nossas vidas, né? E isso é maravilhoso, a gente poder crescer na presença do Senhor, né? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero deixar esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para edificação de todos que estão ouvindo, né? Sendo, pois, geração de Deus, devemos atentar ao que ele nos diz. Eu deixo esta palavra e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, a vida de todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus.